Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a Covid-19. Se você perceber, a gente está fazendo uma continuação do nosso sistema respiratório. Nós falamos sobre as estruturas, nós falamos sobre as partes, sobre as respectivas funções, do processo de inspirar e de expirar. Também falamos de doenças, a saúde do sistema respiratório. O que pode afetar esse sistema? Falamos de vários tipos, mas uma dedicação especial para a Covid-19, porque é algo que está muito atual, tem muitas informações que estão mudando, então sempre informações novas são bem-vindas para o conhecimento e evitarmos certos problemas. Vamos dar uma olhadinha para o objetivo dessa aula? Então é conhecer o agente causador da Covid-19, suas principais características e transmissão. Nós vimos que muitas doenças podem afetar o sistema respiratório e a Covid-19 não é diferente. Então nós tivemos momentos que falamos da saúde do sistema respiratório. Poderia estar incluído a Covid-19. Só que lá nós apresentamos várias doenças, o que elas são, quem causa e os seus sintomas. Como a Covid-19 é algo muito novo, com muitas informações, que tal falarmos uma aula só sobre isso, com bastante atenção para conhecermos algo que está tão presente ainda nas nossas vidas? Então vamos dar uma olhada na imagem. Provavelmente essa imagem é muito recente, é muito fresca na cabeça de muitas pessoas. Ela ainda é muito atual. Enquanto vocês observam essa imagem, eu faço a leitura do texto. Os noticiários em 2020 falaram muito sobre o coronavírus. Claro, e não foi só em 2020. 2021 e 2022 continua sendo. Porém, em especial 2020. Como será que esse vírus se propaga? Então nós já sabemos que a Covid-19 é uma doença causada por um vírus. Mas como que ele se propaga? Como que ele passa de uma pessoa para outra? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos. Então você observou essa imagem e nós temos o quê? Uma pessoa utilizando uma máscara. Então é muito comum, ainda nós vemos pessoas utilizando a máscara. A máscara é muito importante para as questões associadas à Covid-19 e o legal é que aqui a gente está conversando de algo que você viveu, que você participou, então você sabe de muita coisa. O seu conhecimento é muito importante. Então, quando eu falei que o noticiário em 2020 falou muito sobre o coronavírus, é porque foi quando nós conhecemos, nós somos apresentados ao vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. E aí, o que aconteceu de lá para cá? Até descobrir quem era o agente causador, como as pessoas estavam ficando doentes. Isso foi uma corrida contra o tempo. Era algo desconhecido. Os pesquisadores tiveram que estudar, conhecer e, a partir disso, mostrar, informar a população. Então, nós descobrimos, conhecemos que a Covid-19 é causada por um coronavírus que tem vários tipos. Então, o coronavírus é um grupo, vamos dizer assim, de vírus que tem uma característica. Então, é uma doença causada por vírus, ok? Como que ele se propaga? De que maneiras? E a gente viu muito isso na mídia e a gente vai falar a partir de agora. Então, por exemplo,
Os coronavírus são uma família de vírus relacionada com o desenvolvimento de resfriados e outras síndromes respiratórias mais graves. Então a gente ouve muito sobre isso. Ah, é o coronavírus. Ah, é o coronavírus. Muitas doenças virais são causadas por coronavírus. Por que vem esse nome? Qual é a origem do nome coronavírus? Então recebem esse nome por se assemelharem a uma coroa, isso mesmo, quando observado no microscópio eletrônico. Então eu trouxe a imagem para você. Aqui nós temos uma visualização por microscópio eletrônico, já que o vírus ele é muito pequeno, não é possível observar a olho nu. Se você reparar aqui onde a setinha vermelha está indicando, nós temos a estrutura do vírus e na sua volta toda, dando essa 360, nós temos estruturas, vamos dizer assim, pontiagudas, que lembram as pontas de uma coroa. Olha lá que legal que eu coloquei. Não é real, mas eu coloquei uma coroa, isso mesmo, de rei, de rainha, que tem essas estruturas, que lembra muito essa estrutura que o vírus apresenta. Por isso, ele recebe, esse grupo, essa família de vírus, recebe o nome de coronavírus. Então, os coronavírus causam infecções respiratórias, então estão muito associados, atrelados ao sistema respiratório. Entre os problemas mais conhecidos estão, então vejam lá, coronavírus é uma família de vírus que causam algumas doenças, não só a Covid-19, ok? Pode causar resfriado comum, a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS. Então, o homem já conhecia os vírus causadores dessas doenças. Já era de conhecimento dos seres humanos. Então, já tinha o coronavírus circulando. A partir de 2020, teve o surgimento de um novo coronavírus, que o homem não conhecia. Aí sim, ele é o causador da Covid-19. Então, além disso, lá no finalzinho de 2019, um novo tipo de coronavírus foi descoberto aonde? Lá na China, sendo responsável por uma série de mortes. E isso era desconhecido. As pessoas, os pesquisadores, os cientistas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Tudo era uma novidade. E aqui a gente tem uma imagem do vírus, do coronavírus, causador da Covid-19. Reparem na sua estrutura que essas partes avermelhadas lembram essa coroa. Então, é uma característica do grupo da família que esses vírus pertencem, ter ao redor essas estruturas. E aqui a gente volta um pouquinho no tempo, só para relembrar, a gente não vai fazer a leitura das reportagens, como na mídia, na televisão, nas revistas, nos jornais, nos sites de notícia. Então, o meio de comunicação bombou com informações sobre essa novidade que estava acontecendo. Então, aqui, por exemplo, no site do UOL, veio a manchete dizendo assim: OMS, Organização Mundial da Saúde, decreta emergência sanitária global por conta de um novo coronavírus. Então, por que veio essa palavra novo coronavírus? Porque coronavírus eu tenho vários que causam várias doenças. E já era de conhecimento do homem a existência dele e que causava aquela determinada doença. Porém, as pessoas estavam adoecendo, as pessoas estavam vindo a óbito por causa de um novo coronavírus. E essa reportagem é de 30 de janeiro de 2020. Por isso que lá no começo, naquela imagem inicial, eu falei assim, que no início de 2020 bombou os meios de comunicação falando sobre isso. Uma outra reportagem é da Universidade Aberta do SUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo coronavírus. Essa notícia é de 11/3, então é março de 2020. Então, o início do ano de 2020 teve muita novidade, muita informação sobre esse novo coronavírus. E aqui a gente vai para a nossa primeira atividade.
Você provavelmente já ouviu falar nesses termos. Então, uma coisa é epidemia, uma coisa é surto e outra coisa é pandemia. Nós temos 3 palavras diferentes que explicam 3 situações diferentes. Qual a diferença entre eles? Então, assim, você ouviu muito na mídia, a pandemia está tendo um surto. Qual é a diferença dessas palavras? Pode te ajudar o uso do dicionário. Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos. Então, essa atividade ela é muito importante. Por quê? Nós vamos usar termos, conceitos que estão atrelados a essa doença. Então, a gente ouviu muito essas palavras. Então, nada mais importante do que conhecer os seus significados. Então, ao utilizar um dicionário ou um próprio dicionário virtual, num site, vai te ajudar no entendimento. Então, o que é um surto? O surto é um aumento repentino de casos de uma doença numa determinada região. Então, essas 3 palavras, elas servem para qualquer doença, não só a Covid-19. Então, o surto, existe uma região, um município, por exemplo, e tinha uma ou outra pessoa doente. De repente, do nada, aumenta o número de casos, aumenta o número de pessoas doentes, ou seja, teve um surto dessa doença. O que é uma epidemia? Quando os surtos são identificados em vários bairros, várias cidades de um estado e de um país. E aí a gente tem algo muito maior, que é a pandemia. É uma epidemia em nível global. É um problema de saúde que se espalha nas mais variadas regiões do planeta. Então,
começa-se com um surto e vai espalhando numa localidade para outra, para outra, para outra, para outra. Tem uma epidemia, que já é a nível, por exemplo, de cidades, de estados e até de um país. E quando isso passa fronteiras, se espalha por quase todo o nosso planeta Terra, nós temos uma pandemia. É algo global, o que está acontecendo no mundo todo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19. Então, Covid-19 é a doença causada por um vírus, SARS-CoV-2. O vírus foi isolado então no dia 7 de janeiro de 2020 e descoberto após uma série de infecções respiratórias sem explicação que aconteceram na China. Então veja que essa aula sobre a Covid-19 está muito associada à saúde do sistema respiratório e do próprio sistema respiratório, porque é uma infecção respiratória. E aqui eu trago para vocês duas imagens, né? Na esquerda mostrando aqui o mapa com a China e a cidade aonde foi identificado pela primeira vez, Wuhan, aonde está essa setinha vermelha. Na imagem ao lado da direita, nós temos uma imagem dessa cidade, de Wuhan. A Covid-19, então, provoca sintomas, como uma outra doença qualquer, né? Então, é comum de doenças apresentarem diferentes sintomas. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Nem todos têm os mesmos sintomas, ou até ser assintomáticas. A na frente significa não apresentar os sintomas. Mas quais são os sintomas mais comuns? Febre, cansaço, tosse seca. E aí pode evoluir para uma síndrome respiratória grave, a qual se destaca pela dificuldade respiratória. Então aqui a gente tem nessa imagem os sintomas mais comuns. Existem muitos outros, mas é comum nas pessoas apresentarem esse. Então no primeiro, a febre, que é algo bem característico, o corpo indicando que tem algo que não está certo. Na segunda, a pessoa está cansada, com uma moleza, com uma fraqueza, quer ficar quietinha. E por último, uma tosse seca, sem uma secreção. A grande maioria das pessoas com a Covid-19 se recupera muito bem. Lembrando que doenças virais, o nosso corpo vai ter que fazer todo o trabalho para combater esse vírus. Os medicamentos que são indicados pelo médico e sempre pelo médico vão fazer o quê? Tratar os sintomas, algo para diminuir a sua febre, dores musculares, entre outras questões. Outras, no entanto, então outras pessoas podem necessitar do quê? De internação e até mesmo a ventilação mecânica para auxiliar no processo respiratório. E, infelizmente, algumas pessoas virão a óbito, como nós vimos muito no noticiário. Lembra que eu falei que depende de pessoa para pessoa? Algumas pessoas não sentiram nada, assintomáticas. Algumas pessoas sentiram poucos sintomas, bem leves. Outras, infelizmente, os sintomas eram muito agressivos. Tiveram que ser internadas e, infelizmente, muitas pessoas vieram a óbito. Aqui nós temos uma representação de um leito COVID, onde essa pessoa tem todo um aparato, tem uma assistência para que ela tenha essa ventilação mecânica. E como são as formas de prevenção? Então, eu estou exposto a esse vírus, ele está no ambiente. O que eu tenho que fazer para não pegar essa doença? Evitar o contato com o doente. Isso é claro. Se uma pessoa está doente, ela tem que estar isolada de várias doenças, mas principalmente a Covid-19, porque o meio de contaminar outra é pelo ar que está à volta delas. Então, um primeiro caso é evitar o contato com o doente. Ela tem que estar isolada, num quarto, sem contato com outras pessoas, se for um caso leve, ou algo mais severo, mais grave, no hospital. Evitar contato das mãos com a mucosa sem que sejam devidamente higienizadas. Então você toca os objetos. Eu toquei esse televisor, eu toquei no celular, eu toquei uma maçaneta. Não vou levar a mucosa, então, por exemplo, na boca, no meu nariz ou nos meus olhos. Sempre higienizar. Álcool 70 ou água com sabonete.
Evitar locais com aglomeração, então muitas pessoas, nós não conhecemos essas pessoas. Será que elas estão doentes? Será que elas estão sadias? A utilização de máscaras em locais públicos. Eu tenho que ir a um determinado local que tem muitas pessoas. Eu não sei se elas estão bem ou não. Então, a máscara é uma barreira. Aquela pessoa pode estar tossindo, ela pode estar espirrando e você fazendo a inspiração. Essa máscara é uma barreira física que vai impedir com que esse vírus adentre o seu corpo. E aqui a gente tem a representação dessas situações, né? Não tocar no doente, não ter contato com o doente, a higienização e o uso da máscara. A segunda atividade que nós temos diz assim: de que formas ocorre a transmissão do coronavírus? Então isso está muito comum, muito fresco na nossa cabeça, porque nós vivenciamos isso recentemente e eu acabei de mostrar para vocês. Então, como será que esse vírus é transmitido de uma pessoa para outra? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já volto. Retornamos. E aí? Como acontece a transmissão dessa doença? Vamos dar uma olhadinha e conversar sobre isso? Pelas vias respiratórias, ou seja, pelo ar. Por isso, nós estamos falando da Covid-19 associado ao sistema respiratório, à saúde do sistema respiratório. Então, aqui ao meu redor pode ter vírus de várias doenças. Pode ter o vírus da Covid-19. Então, é pelas minhas vias respiratórias. É dessa maneira que adentra o nosso corpo. Também, quando, daí é mais contato com o indivíduo, as gotículas estão suspensas no ar, então a pessoa doente tosse, espirra, fala, essas gotículas podem sair da sua boca, por exemplo, e conter o vírus. Contato com pessoas infectadas, então
estar muito próximo, aí a importância da distância de 1,5 m no mínimo, tocar essa pessoa, contato com mão nas mucosas, né? Então não tocar a boca, os olhos ou o nariz sem antes higienizar, tocar objetos, né? Então o doente tocou uma colher, um prato, o celular, um caderno, um computador e você vai lá e toca e põe a mão na boca. Provavelmente esse vírus pode adentrar o seu corpo. Então essas são as maneiras de transmissão da doença. E o que vimos na aula? Muita coisa, não é verdade? O conceito de coronavírus, que é a família de um tipo de vírus, diferença entre surto, epidemia e pandemia, o conceito então de Covid-19 e falamos um pouquinho sobre o seu histórico lá na China, no início, no finalzinho de 2019 e no início de 2020, a forma de transmissão, os principais sintomas e as formas de prevenção. Nessa aula, nós falamos sobre Covid-19. Espero que vocês tenham gostado e até breve!